E aí Viseu, de fato, vai ganhar o Fórum de Cidade mesmo só em 1895. Esse nome de Viseu, ele é um nome que vai exatamente referenciar Viseu de Portugal, a freguesia de Viseu de Portugal. Então isso aí seria, digamos assim, uma amostra do domínio e do poder português já aqui nessas terras. A orla tem uma estrutura que ela dá nova visibilidade para a cidade, ela embeleza mais a frente da cidade, porque também passa a ser um lugar de passeio, de caminhada, passa a ser um espaço onde as pessoas aproveitam para todos os fins, para o lazer e para a prática esportiva também. A ponte ela faz parte da orla, porque a orla ela começa aqui, ela vai até lá na fábrica de gelo. Então ali era o porto chamado Porto do Sarnambi. Aquele igarapé ali que a ponte passa, que faz o arco, lá era um porto. Por sinal muito bonita, a visão de lá, dá para ver a cidade por cima, dá para ver o rio mais distante. Antes da feirinha, tinha lá a salgadeira, que era usada pelos pescadores, onde se trabalhava com peixe salgado, né? Tinha lá um local que era de salgar o peixe, por isso era salgadeira, que era um posto fiscal. Que quando a primeira ponte ela foi construída exatamente aqui nessa passagem, quer dizer, quem vinha da ponte passava por dentro do posto. Embaixo tem a feira, em cima tem já um espaço. No lugar do mirante era uma colônia de pescadores, que esse espaço ele ficou no poder da igreja, da paróquia. Ele é uma homenagem ao Dom Carlos Verzelete. Ele ficou aqui 13 anos na paróquia, e aqui ele construiu um patrimônio social que hoje ainda é usado por toda a comunidade viseuense, como o Hospital HBA, é uma obra dele. Também temos o mirante, que fica retirado da cidade, mas é um espaço que é controlado também pela paróquia. E essas obras, no contexto religioso, foram dando, digamos assim, visibilidade ao trabalho dele, né? O trabalho social, o trabalho religioso. O Cristo ele foi construído em 1992, na época das chamadas Santas Missões. E era um local onde se fazia também um evento religioso que era a missa dos pescadores, a missa de São Pedro, no dia 29 de junho, depois da procissão, aí finalizava com a missa solene aqui no Cruzeiro. A cruz ela é uma obra de Dom Carlos, já a renovação do espaço é uma obra da prefeitura. Cruzeiro foi nomeado o maior e o mais bonito cruzeiro de cimento armado das Santas Missões do ano de 92. Foi feito pelo Wilson Jorge e por mim. Tem 12 metros de altura a cruz, 3,80 metros de altura. E tem o traço indígena, porque aqui é uma região indígena. Aí teve a ideia da gente procurar uma pessoa que tivesse os traços indígenas. Aí a gente tivemos todo o trabalho de procurar uma pessoa na época que tivesse os traços indígenas. Batemos foto, coloquei um ventilador, colocamos todo o acesso para dar aquele vento como se estivesse aqui na beira da maré. Né? Aí fizemos esse belíssimo Cristo que está de braços abertos para a pessoa do povo de Viseu e Rui Gurupi, que fica bem em frente de Carutapera do Maranhão.
Nossa Senhora de Nazaré. É a nossa padroeira. A festa do Círio completou 100 anos. O primeiro Círio ele foi lá em 1921. A igreja também construída quase que no mesmo período, 1917. A igreja só vai se renovar, ganhar uma nova estrutura com a chegada de Dom Carlos, que ele chega aqui em 83. E a partir daí ele começa então a dar uma nova cara para o aspecto religioso viseuense. Se você observar, pega alguns documentos, fotos da igreja de 83, a torre dela é a mesma. Ela ganhou um revestimento e aqui as portas da igreja não tinham essa estrutura. O escultor da cidade, o Wilson, que teve muito apoio de Dom Carlos, inclusive foi levado lá para a Itália para se aperfeiçoar, não fez só as obras da porta da igreja, como também passou a ser professor na Escola de Arte São Lucas, fundada por Dom Carlos também, que não existe mais a escola. Essa é uma pintura também feita ainda dentro da administração paroquial de Dom Carlos. Ele trouxe esse rapaz da Itália, esse artista, e ele passou então a produzir essas pinturas. E toda essa arte que está lá dentro também tem uma relação com o cotidiano da cidade. Até porque ele era um apaixonado, por exemplo, de olhar os barquinhos a vela subindo ao rio no início, no final da tarde, quando a maré enchia, ele sempre ficava por ali. Ele tinha uma visão muito ampla de mundo, né? Em 94, Dom Carlos Gadaletti trouxe um amigo nosso, Davi, é italiano. Ele veio pintar a igreja, fazer as gravuras da igreja. Aí como na época eu já trabalhava com o Dom Carlos, nós tínhamos todo formado da Escola de Artes Plásticas, aí ele pediu para mim dar suporte com ele, aprender também, né? Uns traços diferentes. Aí eu tive o prazer em trabalhar com o Davi na pintura da igreja. Claro que todos os traços é dele, italiano, né? Algumas coisas foi pintei aqui, pintei ali. Assim como nós fomos para Bragança também, trabalhando em outros, né? E chegar aqui é só lembrar. Aqui as colunas que foram feitas pelos alunos da Escola de Artes Plásticas são, se for conferir, são 10 colunas que expressam os 10 mandamentos. Duraram um mês cada pintura dessa, cada parede. No caso foram 3 meses de pinturas. Aqui você começa daqui, Anunciação, aí vem pra cá, aquelas partes, finaliza ali com a morte de Cristo e a ressurreição. Ele fez um esboço num pedaço de papel grosso, do jeito que ele queria, somente mais ou menos a noção da história que o Dom Carlos ia passando. Aí trouxe pra cá pra igreja, colocamos ali, aí pintamos o fundo todo de azul e de lá foi surgindo os desenhos. Essa pintura ela não pode ser apagada, ela está exposta em mais de 5 países. Hoje o Davi ele se encontra até onde eu sei, ainda estava na Itália ainda, mas as pinturas, fotos, o original dela ele levou. E também nós temos um trabalho do Wilson, ele aqui também, Jesus na barca, ali é a Anunciação também, aqui no altar. Funciono, fico olhando, às vezes eu venho na missa e eu fico olhando para as paredes, eu presto mais atenção às vezes nas pinturas, às vezes que olhar para a cara dos outros, mas eu estou escutando o que o padre está falando, mas eu estou olhando para as pinturas. Aí eu lembro quando nós estávamos andando e estava pintando por aí, né? Eu lembro tudo, a mesma coisa quando eu vou na catedral em Bragança. Fico lembrando do Davi, do meu amigo, que eu nunca mais tive contato com ele. Aqui em Viseu tinha um coreto que vivia na frente dessa igreja aqui, que é justamente essa história aqui. Esse é o coreto que era da antiga Viseu, da antiga praça. A igreja da Matriz, que era só uma capela na época, grande. Aconteceu que teve um assassinato nesse coreto. Mataram uma pessoa que veio de fora dormir
Aconteceu que mataram. Aí por conta disso demoliram o coreto. Aí passou muitos anos, agora o prefeito revitalizou a praça. Aí que foi que o prefeito pensou, vou fazer o coreto de novo. Nós já estamos mais seguros, mais modernos, vou fazer o coreto. E fez esse coreto aqui e pediu, Evandro, eu quero que tu retrate as coisas de Viseu em alto relevo, de concreto, para ficar lá até cair. Aí eu projetei o coreto, fizemos o coreto. Aí eu fiz a primeira praça, fiz a praça da cidade, lá onde tem um letreiro Eu Amo Viseu, que isso aqui é a primeira praça, Madre Zari, que é muito antiga. Tem o primeiro mercado municipal, que era esse mercado aqui da frente, no ano de 1947. Aqui é onde é o Trapiche, onde é essa feira agora aí. Isso aqui era a Salgadeira e o Trapiche como era, olha a nossa frente da cidade como era. Ali onde você está vendo o mirante, era aquela casa ali. Aqui é a nossa primeira prefeitura, que hoje é ali a escola. Era ali no canto a prefeitura. Tá? E essa aqui é um pouquinho da história de Viseu. A pessoa chega aqui em Viseu, vem no coreto, vê um pouco dos pontos turísticos. Neste local que eu nasci, e eu estudei aqui até aos 14 anos. Eu saí daqui e fui morar na cidade em Viseu, fiz o ginásio. Quando eu terminei lá em Viseu, eu fui para o seminário em Bragança, onde eu comecei o ensino médio. Eu sou muito ligado à terra, ligado ao povo da minha terra. Por isso que eu procuro vir sempre aqui quando tem a possibilidade, procuro ajudar também através da organização, de associação, para que eles possam, de qualquer maneira, progredir alguma coisa. Desde há muito tempo eu tinha vontade de criar uma associação para trabalhar em favor da comunidade, olhando as diversas necessidades do povo daqui da comunidade. Nós criamos em 2018 a Associação Desportiva e Cultural Vila Real, que é uma organização sem fins lucrativos que procura angariar recursos e fazer convênios com organizações para trazer para cá alguma coisa que possa ajudar no desenvolvimento destas crianças, do povo em geral. O primeiro passo que nós demos foi criar a escolinha de futebol, porque o futebol atrai de imediato as crianças. E o esporte, além disso, ele proporciona ocasião para juntar, e para educar, para conversar com as crianças e dar uma formação para essas crianças.
Bom dia, Padre. E aí? Muito bom. Olha, ele quer ver como faz farinha. Ah, é? É. Tá certo, pode tirar lá como é que tá. A necessidade que existe de haver casa de farinha, como eles fazem hoje, com todas as normas. Nós não queremos que as pessoas sejam dependentes da ajuda. Queremos contribuir, essa é a mentalidade das empresas hoje, para que as pessoas tenham renda e possam progredir, tenham os meios para ganhar o próprio sustento com seu trabalho. Padres da paróquia, eles dão assistência, claro, como pároco, mas quem tomou a iniciativa mesmo foi o povo da comunidade de fazer esta igreja aqui, tanto que ela é uma igreja um pouco grande para a necessidade da comunidade. E agora nós estamos trabalhando, essa igreja vai caber mais de 300 pessoas. Como ela está hoje, é o povo da comunidade aqui, como muitos filhos daqui que moram em Belém, e eles procuram ajudar também na construção dessa igreja. O meu projeto não era assim, era porque a gente estava assim, né? E aí, o senhor sabe que cada um tem um coordenador, tem um espírito mais elevado, eu digo logo assim, né? Então, por nossa força, nossa atitude, 50 pessoas se juntaram nesse dia e fizeram aquele mutirão bonito e comidas. Quem está com vontade de construir uma igreja, né? E aí foi aquele mutirãozão bonito mesmo. Fazer rabito, fazer reformar. Tem vários, tem uns carpinteiros aí pra baixo ainda. Carpinteiro naval ainda tem uns aí pra baixo ainda. Aqui no bairro mesmo, lá do outro lado. Todo tempo chega, saiu, não chega outro, saiu, não chega outro. Por exemplo, um bicho desse a gente faz um mês, 30 dias a gente faz. 10 anos, 15 anos, conforme a manutenção dele, né? O zelo dele. Quem faz a durabilidade é o dono, né? O dono. É loura, sapucaia, cumaru, podar, um piqui. O pai já morreu com 80 anos, ele que se aprendeu de outro, sabe que lá que era. Eu tô com 56 anos, desde a idade de uns 14 anos, 13 anos. Por exemplo, o pai ia levar a gente, não tinha outra opção. Né? Esse tempo tudo era manual, agora não, tudo é elétrico, é mais fácil. Meu pai me falava que ele fazia um fogo, né, e botava o ferro para furar assim, ó. Então, com ferro quente. Aí depois foi para aquele arco de pó, assim, ó. Aí depois é só essas máquinas que fura aí, faz todo o processo. Evoluiu muita coisa na navegação, né? Na época a navegação era só para vela. Hoje é só para motor. Aí a estrutura mudou. A estrutura da vela hoje era uma coisa, e para motor é outra, agora é outra. Porque na vela ela tinha que ser larga, né? Para vela não. E para motor não, né? Carece, não precisa ser muito largão. Antigamente, no caso para vela, não carece fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não existe a capota, né? Porque senão perturba a vela.
no fogo, passa um óleozinho, esquenta. A tábua esquenta que é Põe essa mulher. ponta da tábua aqui no grampo. Ó, peça aqui no grampo, a gente coloca uma peça aqui. Vamos supor, coloca uma peça aqui. Aí pressa aqui no grampo, essa ponta aqui, aqui a gente passa aqui o fogo, um maçarico aqui. Vai esquentando e vai pressando, vai metendo no grampo, vai pressando. Até ela chega esse ponto dela ficar todo certinho, entendeu? E essa aqui foi só uma reforma, né, que nós fizemos. Nós troquemos aqui esses cavername novo aqui. Ela passa aqui uns 3, 4 anos, né, funcionando, 5 anos. Aí depois as tábuas já começam a apodrecer, que dá o turu, né. Eu até já mostrar uma tábua como é que ela fica, ó. Olha como ela fica. Essa aqui era a tábua daqui do Candói. Ela fica toda defeituosa por causa do turu, entendeu? Mesmo que pinte, passe